Os alimentos ultraprocessados são apontados como uma das principais causas de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e as doenças cardiovasculares. Mas você sabe o que são alimentos ultraprocessados? A alimentação saudável é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Paula Jones, diretora executiva da ACT Promoção de Saúde. Senhora Paula, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite e participar de forma remota dessa nossa entrevista. Nós aqui agradecemos a oportunidade de debater esse assunto, que é tão importante. Pois é, e antes de começar essa conversa, eu estava conversando com a senhora sobre uma audiência pública que houve no Senado anterior à aprovação da PEC 45, né, da reforma tributária comemorada pelo Congresso Nacional e pelo governo. E nessas discussões anteriores, essa audiência pública em que eu acessei e voltei nesse vídeo falava justamente sobre uma proposta de taxação desses alimentos ultraprocessados como um mecanismo, inclusive, de prevenção de doenças. Vamos começar respondendo à pergunta, né? O que são os alimentos ultraprocessados? Como as pessoas podem identificar na hora de comprar, de fazer suas compras no supermercado, na hora de montar sua cesta de alimentação? O que são esses alimentos e como identificá-los? Até para falar dos ultraprocessados, acho que até vale a pena a gente falar um pouco do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Ótimo. Que ele foi publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde e ele fala, né, o que uma alimentação adequada e saudável, né, que ela tem que ser diversa, tem que ser baseada, tem elementos de cultura, tem elementos da diversidade regional, dos alimentos que estão na estação e preferencialmente alimentos in natura, minimamente processados e alguns processados na dieta, e ela sugere que a gente evite, né, o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. E o que são os ultraprocessados? Inclusive, muita gente chama de produtos comestíveis, né, ultraprocessados, que não se pode nem muito chamar, em muitos casos não se pode nem chamar de alimentos, que são modificações da matriz alimentar que mantêm praticamente nada, né, uma reconstituição de um alimento, praticamente destruindo toda aquela matriz alimentar e colocando vários aditivos cosméticos para torná-lo palatável, ou seja, um alimento que você diga que tenha, né, um ultraprocessado sabor morango, não tem morango, sabor abacaxi, não tem abacaxi, né? Ou, né, de legumes e verduras, normalmente nem tem aqueles produtos que alega ter, e isso é feito através de uma série de cosméticos aditivos que também têm um impacto na saúde que a gente desconhece. O pouco que a gente conhece, né, desse universo dos aditivos cosméticos utilizados em produtos ultraprocessados é preocupante, né? Então, com uma reforma tributária, né, que é uma coisa que acontece assim, não é aquela coisa que acontece sempre, né? Assim, desde que eu me entendo por gente, discute-se uma reforma tributária. E como a gente vem estudando esse tema dos ultraprocessados há muito tempo, inclusive como que a composição do preço final desses alimentos, aconteceu um fenômeno muito ruim no Brasil, que foi que os alimentos ultraprocessados ficaram mais baratos do que a comida minimamente processada e in natura a partir de 2023, né? Então, assim, quando chega na mão do consumidor, os ultraprocessados acabam pagando menos imposto, muitas vezes eles recebem até uma série de incentivos, enquanto os alimentos in natura acabam tendo uma incidência de imposto quando ele chega no consumidor final, né? Então, a gente já estava ciente de todas essas distorções tributárias, que a discussão da reforma é uma oportunidade. E quando a gente fala dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, a alimentação não saudável está entre um dos principais, né? Ao lado aí de tabagismo, consumo de álcool, a falta de atividade física. Então, assim, é super importante que a gente consiga acompanhar o que a ciência já sabe sobre o impacto dos ultraprocessados na saúde, né? Mas agora eu vou voltar à tua pergunta, até desculpa aí que eu pulei para esse contexto mais amplo. Como é que a gente identifica? Hoje em dia a gente tem a rotulagem nutricional frontal, né, aquele esquema da lupa nos alimentos. Aquilo é um indicador de que é um alimento alto em algum nutriente crítico, né, que é sódio, gordura e açúcar. Mas Normalmente para esses além três, né? disso,
Normalmente esses três, mas assim, isso por si só não é o principal problema. Na verdade, isso são marcadores de que pode ser um alimento ultraprocessado, né? Só que além disso, o que é importante de olhar não é só a questão da lupa. Mais importante do que a lupa é olhar a lista de ingredientes nesses alimentos ultraprocessados, né? Nesses alimentos empacotados e industrializados. A lista de ingredientes que vai te dar indicadores, né? Quais são os marcadores? Que aí você tem normalmente combinações de aditivos cosméticos que são ou edulcorantes, você tem os aditivos que para dar sabor, você tem outros para dar cor, você tem, né, uma série de outras coisas aí, muitas vezes nomes que a gente sequer reconhece ou pode identificar, né? Não são coisas que tenha na cozinha da casa de ninguém. Então, a dica, sim, é um pouco olhar para essa lista de ingredientes, porque o rótulo do alimento, a parte frontal, às vezes faz algumas alegações, já rico em fibra, ou tem vitamina adicionada, mas mais o rótulo, só que o rótulo existe para fazer propaganda daquele produto, né? Então, é mais importante do que o rótulo, ou ler de forma crítica essas alegações nutricionais do rótulo, é olhar o que está escrito na lista de ingredientes. Então, acho que essa é uma das principais coisas. Mas regra geral vamos comer mais comida, nosso arroz com feijão, uma Uhum. saladinha, uma Menos, verdura, menos fruta. embalagem já seria uma forma de começar a caminhar para uma alimentação mais saudável, né? Mas você falou dos ultraprocessados, essa questão da lupa também. Às vezes a pessoa que está acompanhando aqui a nossa conversa não entende. Normalmente os alimentos, essa lupa é um selo que tem, isso é frontal, logo na frente das embalagens, alto teor de açúcar, alto em teor de gordura. Essa é a lupa a que a senhora se referiu. E no verso, normalmente, da Isso, embalagem, em letras pequenas, né, menor do que bula de remédio, difícil de ler, vem ali os ingredientes, isso, né, além desses todos que a senhora comentou, espessante, às vezes até alguns polímeros são exato. usados dentro desses alimentos. Mas eu queria exemplificar, a senhora falou também em alimentos minimamente processados, existem também os ingredientes processados que são usados na cozinha, às vezes quando a pessoa vai fazer um alimento em casa, tem gente que faz até o pão dentro Sim. de casa. Então, eu queria assim, exemplos, né, para as pessoas. Olha, então, vamos trazer aqui Tá. alguns exemplos, a gente não vai falar de todos os alimentos, é impossível. Uns exemplos de ultraprocessados, exemplos de alimentos processados e de minimamente processados, para a gente ter uma ideia melhor Tá. desse contexto. Tá. Um exemplo, né? Vamos pegar assim, a gente pode pegar o abacaxi, pegar o milho, assim, você pega um abacaxi in natura, né? É a fruta pura, aí você pode pegar um abacaxi em calda, que ele é um processado, e aí você pode ter um abacaxi que é um néctar de abacaxi que nem abacaxi tem, ou algum, né, algum biscoito, ou algum iogurte que alega que tem abacaxi e não tem mais abacaxi, né? Ou ele está totalmente desconstituído aí. O milho, né? Você tem o milho in natura, aí você pode ter até uma farinha de milho, né? Que é um tipo de processamento que até aí tudo bem. Você pode ter o milho em lata, que é o milho processado, e você tem, por exemplo, um salgadinho de milho, que já aí provavelmente já está na categoria do ultraprocessado, né? Então, assim, são esses exemplos mais práticos assim do dia a dia. E assim, então assim, mas você trouxe um elemento importante dos ingredientes culinários, né? Que a classificação nova ela fala dos produtos in natura, dos ingredientes culinários, e aí tem os minimamente processados, que, por exemplo, quando você vai na feira e compra uma abóbora que já foi cortada, né? Isso é um minimamente processado, né? Ou quando você faz um processo ali o feijão, que ele já vem, né, fora da fava, já vem sacado, o arroz que já vem polido, isso é um processamento, mas é um minimamente processado. E aí depois você tem aí você tem os ingredientes culinários, que são as coisas que a gente precisa para preparar os alimentos, que aí é o sal, o óleo, a manteiga, né? São coisas que você usa para a preparação dos alimentos, né? O açúcar, você pode usar isso para preparar refeições, para preparar uma sobremesa, para preparar um alimento.
E aí você tem os processados, que aí são, por exemplo, os pães, os queijos, vários compotas, né, em lata, ou Geleias. geleias, coisas em conserva, geleia. E aí você tem a categoria dos ultraprocessados, que aí os exemplos mais comuns são os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, né, os néctares, que dizem ser suco natural e não são suco natural. Você tem o macarrão instantâneo, esses são os ultraprocessados, né? São esses alimentos embalados assim, né? Os biscoitos recheados, esses são os ultraprocessados. A E senhora, aí tem. a senhora comentou, desculpe, a senhora comentou que no começo da entrevista que já não estão mais chamando esses alimentos ultraprocessados de alimentos, e sim de produtos comestíveis Isso. ultraprocessados. Do ponto de vista da nutrição, né, esses alimentos eles não apresentam nenhum valor nutritivo, algum valor nutritivo. E aí, completando a pergunta, o acesso a esses alimentos, o consumo desses alimentos tem crescido na faixa de população, na população com faixa de renda mais baixa? Olha, uma das coisas que preocupa é assim, hoje no Brasil ele, sim, porque ele está se tornando mais barato, né? Então isso faz com que vá acontecer esse aumento nas classes mais baixas. Só que outro grupo populacional, que inclusive é o que a gente está bastante preocupado em relação à reforma tributária, é que quando você olha para a dieta do brasileiro, mais ou menos 20% das calorias que a gente consome no Brasil vem de alimentos ultraprocessados. Isso é infinitamente melhor do que é no caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, que passa de 50%, às vezes chega a 60%, às vezes até um pouco mais. Então, no caso do Brasil, a gente tem um percentual de consumo de ultraprocessado a nível populacional, né, que eu estou falando, 20% das calorias, que ainda, assim, a gente precisa não deixar que isso aumente. Só que o que preocupa? Na última levantamento do Enani, que é com a faixa etária de crianças, adolescentes e crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, o consumo de ultraprocessados está maior do que entre adultos, está em torno de entre 26% e 27%. Isso é muito preocupante, porque a gente está falando da nova geração, que já está num patamar de percentual de consumo de caloria maior do que os adultos. O que isso significa no futuro, né? Por isso que é importante desestimular o consumo desses alimentos, assim como, ou desses produtos, né? Eu mesmo aqui me contradizendo, assim como preconiza o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Porque senão, como vai ser a próxima geração, né? A gente já tem, nesses países onde o consumo de ultraprocessados é muito maior do que no Brasil, que é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, você tem é a primeira vez que uma geração vai viver menos do que a geração anterior, né? Porque chegou num grau de percentual de consumo muito alto. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando muito de proteger a nossa alimentação, né, a partir de alimentos reais, né, assim, né, E o aí, arroz, o e aí feijão. é que entra, É. né, Paula? Aí é que entra uma parte importante dessa nossa conversa aqui, que é essa proposta que, em princípio, né, não vingou, de aumentar os impostos sobre os alimentos ultraprocessados como uma forma de proteger, bem nesse caminho que a senhora está trazendo aqui. Eu trago como uma referência interessante para a gente o Programa Brasileiro Antitabagismo, que é uma referência mundial e que usou alguns mecanismos, entre eles o aumento da carga tributária sobre esses produtos, mas também houve um trabalho intensivo de comunicação, né? No caso dos alimentos, a senhora colocou aqui essa lupinha que indica que tem alto teor de gordura, mas no caso dos cigarros, a advertência é muito mais grave, né? Mostrando muitas vezes Sim. pessoas em estágio terminal de uma doença, mostrando os efeitos de um câncer no pulmão de forma bastante contundente, né? Além da taxação, né, que outros mecanismos a senhora entende que podem ser utilizados para proteger especialmente a geração, né, as crianças e adolescentes, também, claro, a população em geral, e alertar sobre esse consumo, evitando que a nossa dieta caminhe para esses exemplos que a senhora trouxe aqui, que já são mais preocupantes?
São 4 políticas básicas que foram utilizadas no controle do tabagismo, né, que, como você falou, é uma referência no mundo, que são a restrição da publicidade, a questão da tributação, que é um dos elementos mais importantes, a questão dos rótulos, né, no caso do cigarro, aquelas advertências, como você bem colocou, né, mostrando as doenças que são causadas, e a questão da regulação dos ambientes. No caso da alimentação, no caso do cigarro, foram os ambientes livres de fumo, né? Você regulamentar que não se pode fumar em ambientes fechados. No caso do consumo de ultraprocessados, assim, porque vamos pensar, assim, quando a gente fala de alimentação, não são todos alimentos. A gente está querendo a regulação para essa categoria de alimentos, né, ultraprocessados. Então, para essa categoria, o que foi utilizado para o cigarro é perfeitamente aplicável. E aí, dando um exemplo, né? Os ambientes escolares é um ambiente super importante ser regulado, vem sendo regulado, por exemplo, as cantinas do Rio de Janeiro já passou uma lei que proíbe os ultraprocessados nas cantinas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar também tem uma portaria, né, do FNDE que não permite ultraprocessados, né, que tem uma série de diretrizes lá, como tem que ser a alimentação escolar. E a gente poderia falar de outros ambientes institucionais, né? A exemplo de hospitais. Alimentação em hospital é uma coisa que às vezes eu fico impressionada com o que se serve lá, É verdade. inclusive para os acompanhantes, né? Nos hospitais privados ou para os próprios pacientes. Eu falo, meu Deus, né? A pessoa vai sair daqui melhor ou pior com esse tipo de Já alimento. passei por isso e é Ou seja, assustador, eu concordo com você, não realmente é é. assustador? É Não, inclusive estranho, eles né? É servem uma contradição. refrigerante. Uhum. Não, eles chegam oferecendo bandeja de refrigerante para o acompanhante. Eu falei, meu Deus, o que isso está fazendo dentro do hospital, né? Hoje em dia pode parecer estranho, mas assim, antigamente você entrava num restaurante, as pessoas fumavam e a gente achava normal, né? Quem é um pouco mais velho, a geração mais jovem não. Hoje em dia, se você entra num lugar e as pessoas estão fumando, a gente se espanta. É, a gente, sabendo o que a gente sabe sobre o consumo de bebidas açucaradas, né, de bebidas adoçadas de um modo geral, quando entro num restaurante e vejo todas as mesas com aquela lata de refrigerante, para mim é um espanto, mas isso é uma coisa que ainda não é um espanto, né, para a população como um todo. A gente ainda está num grau aí de reconhecimento do que significa você tomar, né, aquela quantidade de açúcar de forma líquida tal, que é um problema de saúde inequívoco, né? No caso das bebidas, só das bebidas açucaradas no Brasil, assim, os números são espantosos, né, do impacto disso. Então, assim, a gente precisa, assim, é um processo você conseguir denormalizar, né, o consumo desse tipo de produto e achar que é normal. Não, você não pode fazer disso a base da sua alimentação, né? É importante que a base da alimentação seja a partir de comida de verdade. Então, em síntese, essas 4 políticas que são as principais que foram utilizadas para o controle do tabaco, elas são aplicáveis a essa categoria de alimentos. Só que no caso dos alimentos, a gente pode incentivar o que é bom para a gente. Isso é bem diferente do cigarro. No cigarro era só dizer não, né? Não fume, mas no caso da alimentação a gente tem muitas formas de incentivar uma alimentação adequada e saudável, que é isso que nos dá saúde, né? O que nos nutre de verdade. Então é um pouco diferente nesse sentido. E por isso a discussão do que entra em qual alíquota na reforma tributária, né? Isso. Então faz sentido que os ultraprocessados entrem no imposto seletivo. Eu Tá. diria que não terminou ainda esse debate, né? Ainda há tempo. Mas esse mecanismo de sobretaxação desses produtos, isso existe referência em outros países? Há países que já adotaram esse tipo de política? A gente tem modelos ou então casos para serem estudados e falar assim, olha, isso funcionou ou isso não funcionou? Como é que está essa situação? Tem uma coisa que é, obviamente, o setor que vai ser impactado com isso, né? Diz assim, mas isso não funciona ou ainda não foi adotado. O que a gente tem de maior quantidade de evidência hoje é em relação às bebidas, né, adoçadas. Então, já tem muitos países que já adotaram o imposto seletivo para bebidas adoçadas. No caso dos ultraprocessados, eu até comentei, né, que eu recém cheguei da Colômbia. A Colômbia é um país que
colocou ultraprocessados na reforma tributária para entrar no imposto seletivo. E o Brasil, gente, o Brasil é o país que desenvolveu a guia alimentar, né? E essa classificação nova e o conceito de ultraprocessados que está sendo adotado em todo o mundo, né? Muitos países estão fazendo guias alimentares similares ao brasileiro, né? Que é baseado em alimentos. A gente já, né, acabou aquele conceito da pirâmide, não é mais assim que se pensa alimentação. Você pensa assim, o que compõe uma dieta saudável e não aquela coisa do que tem que ter proteína, carboidrato. Não se fala, inclusive, mais nessa linguagem, né? Você se fala de um prato diversificado, com diferentes tipos de alimento ali. Isso que é uma alimentação saudável. Senhora Paula, Então, o Brasil, assim, o Brasil... Oi. desculpa, só uma coisa. É que, no caso dos ultraprocessados, a senhora trouxe um exemplo aqui interessante da Colômbia, inclusive a senhora está chegando de viagem, né, da Colômbia, assim, agradeço também por esse empenho em participar da nossa conversa, mas a ideia é eliminar o consumo desses produtos ou existe um meio termo, né, para as pessoas que gostam dos alimentos, enfim, dentro até dessa própria Olha, diversificação? Não, o que o guia alimentar diz é evitar, né? Certo. Então, assim, não é, de novo, não é uma proibição, é para você tem que evitar, não pode fazer disso a base da sua alimentação. Então, assim, uma coisa que também mudou muito, né? Quando eu era criança, um refrigerante era uma coisa ocasional, né? Numa festa, né? Numa situação especial. Não era uma coisa de todo dia na mesa. Então, assim, só para dar um exemplo assim de coisas que devem ser evitadas, não podem ser a base da alimentação de ninguém e não pode ser uma coisa consumida no cotidiano. E aí, lembrando que eu mencionei, né? A gente precisa se manter nesses 20% ou abaixo deles, né? Se a gente já tem as estimativas, 57 mil mortes no Brasil são associadas ao consumo de ultraprocessados. É claro que se você aumentar esse percentual de consumo na população, se a gente, por exemplo, no Brasil consumisse o mesmo a quantidade percentual de ultraprocessados que os Estados Unidos, seriam 200 mil mortes associadas ao consumo de ultraprocessados. Então, o que eu estou querendo dizer, a gente precisa ou não aumentar esse patamar, ou quem sabe baixar para 10%, né? Se a gente conseguir avançar com essas políticas que desestimulem esse consumo e que desnaturalizem que isso seja uma coisa que tem que ser consumida todo dia na refeição, né? Ou seja, não é proibir, só lembrando, é para evitar, e também não é para achar assim, nossa, eu vou comer um negócio aqui, vou morrer ali. Não é bem assim, né? É uma questão de padrão alimentar ao longo do tempo. Então, também não é para ninguém ficar assustado, mas é para ter consciência que isso não pode ser a base de uma alimentação saudável, né? E a senhora tem, dentro da ACT, também defende uma tributação chamada de tributação 3S. Eu gostaria que a senhora explicasse brevemente o que é esse conceito. A gente participa de uma coalizão mais ampla, que é pela reforma tributária 3S, que é uma reforma tributária que seja saudável, sustentável e solidária. Ou seja, a gente entende que a gente precisa de regras que diminuam nossa desigualdade social, né, que é gigantesca e tem várias distorções tributárias que ampliam essas desigualdades, que a gente faça uma reforma tributária que faça nesse sentido do ponto de vista da sustentabilidade, né? Lembrando que a gente está no meio de uma crise climática aí sem precedentes, né? O qual vai ser o impacto disso, né? no planeta e, consequentemente, na saúde de todos, e que ela seja saudável, né? E, de novo, é uma grande oportunidade da gente fazer esse debate, né? Então, tem programas e coisas que foram adotadas, né, há décadas atrás, inclusive, se a gente olha para toda essa parte aí dos subsídios, dos incentivos fiscais, a produção do que a gente vem incentivando a produção, a gente pode fazer escolhas melhores para começar a semear aí sementes para um futuro mais saudável, mais solidário e mais sustentável, né? Então, é um pouco assim, olhar para o todo e não só para o ponto específico da saúde. Ela precisa ser boa para todas essas áreas. E aqui a gente está falando de saúde, de alimentação saudável, de segurança alimentar. Tudo isso, todas essas questões são temas do nosso programa, temas da cidadania. E a nossa pergunta pinga fogo. Para a senhora, o que é cidadania? Bom, para mim, cidadania
Desculpa, para mim, cidadania é a gente participar dos processos políticos. A cidadania não é só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos ir lá na urna e votar, né? É a gente participar dos processos políticos em diferentes instâncias, né? Como cidadão no nosso dia a dia, cidadão e cidadã, participando em conselhos ou não, mas acompanhando o que está acontecendo e fazendo incidência, né? Sobre os temas e participando do debate político, porque ele é permanente, né? Inclusive acompanhando, né, o que fazem as pessoas que a gente votou, né? Porque muitas vezes a gente vota lá, esquece, vai para casa e não sabe mais o que está acontecendo, né? Bom, senhora Paula Jones, socióloga e diretora executiva da ACT Promoção de Saúde. Mais uma vez agradeço pela sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Obrigada, nós que agradecemos. Estamos à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.